Pensa só no século XIX, uma época de extremos, né? De um lado, invenções que mudaram o mundo. Do outro, uma miséria humana que, nossa, chegava a ser esmagadora. E é dessa contradição que nasce um debate gigantesco. Qual é o preço que se paga pelo progresso? É isso que a gente vai desvendar agora, mergulhando nas ideias que definiram essa era. Olha só essa imagem. Ela resume perfeitamente o paradoxo daquela época. De um lado, a gente vê o brilho, a força da inovação, e do outro, a sombra, a realidade dura da exploração. Essa tensão, esse choque entre dois mundos, foi o estopim para uma verdadeira batalha de ideias. Uma batalha que, de muitas formas, ainda ecoa hoje. Então, para a gente entender bem esse debate, primeiro a gente precisa olhar com calma para os dois lados dessa moeda do século XIX, a promessa e o preço do progresso. E de um lado, que explosão! Foi uma avalanche de inovação, uma coisa nunca vista. O aço se espalhando, a locomotiva elétrica, o motor a gasolina. De repente, o automóvel. O telégrafo, o telefone, até a fotografia e o cinema surgindo. Tudo isso alimentou uma crença gigantesca na razão humana, sabe? Uma certeza de que um futuro brilhante estava logo ali na esquina. Mas toda essa luz tinha uma sombra muito, muito escura. A expansão do capitalismo trouxe junto novas e brutais formas de exploração. Essa explosão de progresso cobrou um preço humano altíssimo. O mundo industrial criou uma realidade terrível, onde os trabalhadores eram vistos quase como peças de uma máquina, sem direito nenhum, sem liberdade alguma. E aí fica a grande questão, né? Como a humanidade deveria lidar com um mundo que era, ao mesmo tempo, tão brilhante e tão brutal? Essa pergunta, essa angústia, deu origem a duas correntes de pensamento, duas filosofias completamente opostas. E a primeira delas foi uma verdadeira rebelião, uma rebelião que veio do coração. Isso mesmo. A primeira grande reação não foi um plano, não foi um cálculo, foi um grito. Um grito de paixão contra a lógica gelada do mundo industrial que estava nascendo. E esse grito tinha nome: romantismo. Os românticos, eles não precisavam de um estudo para saber que algo estava errado. Eles sentiam, lá no fundo, que aquele mundo de fábricas, de máquinas, de lógica fria e calculista, que tudo aquilo era uma ameaça. Uma ameaça à essência do que é ser humano. Então, o que eles fizeram? Eles viraram o jogo. O foco passou a ser o indivíduo, os sentimentos, aquilo que cada um tem de único. Eles olhavam para a natureza não como algo a ser explorado, mas como uma força mística, viva. É daí que surge também um novo amor pela pátria, o nacionalismo. A ideia era valorizar a intuição, a paixão e colocar tudo isso acima da razão pura e fria. Era, de fato, combater a frieza com o calor do coração. E um exemplo perfeito disso é como eles viam os povos originários. A figura do bom selvagem, vivendo em harmonia com a natureza, era o contraste ideal com o que eles chamavam de barbárie da civilização. Era uma forma de dizer, olha só, existe um outro jeito de viver, um jeito puro que essa nova sociedade industrial está destruindo. Ok, então de um lado a gente tem essa explosão de sentimento. Mas em oposição direta a isso, outro grupo de pensadores olhou exatamente para o mesmo cenário de caos e chegou a uma conclusão completamente diferente. A solução para eles não estava no coração, estava inteiramente na cabeça. E o grande nome por trás dessa ideia é Auguste Comte. Ele viveu bem naquele período caótico pós-Revolução Francesa e, para ele, a resposta não era mais emoção. Pelo contrário, a solução para o caos social era mais razão, mais ciência, mais ordem. E ele deu um nome para essa filosofia: positivismo. E o lema dele é famosíssimo e resume tudo: ordem e progresso. A ideia era que, sim, a ciência e a tecnologia levariam a sociedade para frente. Mas atenção, esse progresso todo tinha que estar debaixo de uma ordem social muito bem estabelecida. Primeiro a ordem, depois o progresso. Para defender seu ponto, Comte criou a Lei dos Três Estados. Ele dizia que toda a humanidade passa por três fases. A primeira, a fase teológica, quando a gente explica o mundo com deuses e forças sobrenaturais. Depois vem a metafísica, onde as explicações são mais abstratas, filosóficas. E por último, o estágio final, o ápice da evolução humana, o estado positivo. Aqui a gente não acha mais nada. A gente explica o mundo através da ciência, da observação, das leis.
Então, olha só que interessante, o cenário está montado. De um lado, o romantismo, com foco total na emoção, no indivíduo, na natureza, na intuição. Do outro, o positivismo, focado na razão, na sociedade como um todo, na ciência e, claro, na ordem. Eram dois projetos de futuro completamente diferentes. Era, literalmente, o coração contra a cabeça. E bem no meio desse embate surge um filósofo que tenta fazer algo monumental. Ele não queria escolher um lado. Ele queria criar um sistema que explicasse o próprio conflito. Uma forma de mostrar que essa briga toda não era um erro, mas uma parte necessária e racional da história. Esse pensador era Georg Wilhelm Friedrich Hegel, um gigante do idealismo alemão. E a ideia central dele era ousada. A realidade em si não é caótica. Ela é um processo totalmente racional. A famosa frase dele, o real é racional e o racional é real, captura isso. Para Hegel, não existe uma separação entre o nosso pensamento e o mundo lá fora. Tudo, absolutamente tudo que existe é parte de uma única coisa, um espírito racional que está se desenvolvendo, se revelando ao longo do tempo. E como esse espírito se move? Através de um processo que Hegel chamou de dialética. Pensa nela como o motor da história. A ideia é que tudo que existe, uma ideia, uma sociedade, qualquer coisa, já carrega dentro de si a semente do seu oposto. E é do choque entre esses opostos que nasce algo novo, algo diferente. Funciona em 3 passos. Primeiro, a tese, é o estado inicial, a ideia posta. Pensa numa semente. Depois vem a antítese, é a negação, a oposição. É o broto, que para nascer precisa, destruir a semente. E do choque entre os dois surge a síntese, um novo estado superior que resolve essa tensão. No nosso exemplo, a planta. E essa planta se torna uma nova tese e o processo todo recomeça, empurrando a história sempre para frente, numa espiral. E quando a gente aplica isso à história, a visão de Hegel é impressionante. Porque para ele, até as coisas terríveis, como guerras e injustiças, não são acidentes. Elas são a antítese necessária. São o conflito que, no fim das contas, força a humanidade a avançar, a chegar num nível mais alto de liberdade e de razão. Ou seja, na lógica de Hegel, aquele grande debate do século XIX entre romantismo e positivismo não era só um choque de ideias, era uma parte fundamental do motor da história. Era um passo necessário dentro de um processo maior e totalmente racional. Só que a história não parou em Hegel. Muito pelo contrário. O sistema dele, essa ideia da dialética, acabou virando a ferramenta perfeita para uma nova geração de pensadores. E eles pegaram essa ferramenta e levaram as coisas para uma direção que o próprio Hegel talvez não imaginasse. E o mais famoso deles, sem dúvida, foi Karl Marx. O que ele fez foi genial, na sua própria maneira. Ele pegou a dialética de Hegel, mas tirou ela do mundo das ideias e a trouxe para o chão de fábrica. Ele aplicou as condições materiais, à economia. Para Marx, aquele debate entre cabeça e coração não era abstrato. Ele acontecia na vida real, na luta de classes. E a síntese que ele previu, seria uma revolução. E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida, com uma provocação final. Essa pergunta que incendiou o século XIX. Progresso ou humanidade? Será que a gente precisa mesmo escolher? Essa questão sobre o custo do avanço e o que significa ser humano, no fundo é uma pergunta que a gente continua tentando responder até hoje.